E aí, gente, beleza? A gente tá aqui de novo para gravar mais um 1037, tô com o Gi, beleza, meu parceiro? A gente tá num lugar diferente, porque é uma estação nova, tudo mudou por aqui, mas a gente tá aqui para falar de Deus mais uma vez. E a gente escolheu como tema hoje exatamente isso, né? As novas estações, como se alinhar com a nova estação de Deus e o que é a nova estação de Deus, do que se trata disso. Porque nós entendemos que todas as pessoas, elas passam por estações. Então hoje a gente quer conversar sobre isso, para você discernir sua estação, enfim. E aí o primeiro ponto, cara, que a gente acredita é o discernimento. Primeiro de tudo eu preciso discernir a nova estação. E aí como que a gente discerne, mano? É isso. Cara, eu vou ler um texto que está em Mateus 4, Mateus capítulo 4, versículo 1, que diz assim: então Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Então, cara, o que está acontecendo aqui nesse texto? João Batista está batizando a galera, e aí Jesus chega e fala assim: João, eu quero ser batizado. E aí todo mundo conhece a história e tal, Jesus vai, é batizado por João, e aí o texto fala que a hora que Jesus sai da água, o Espírito de Deus conduz Jesus ao deserto. Ou seja, Jesus ele estava em uma estação, ele era um carpinteiro, ele era um homem de família, ele era um bom amigo, ele era um bom companheiro. Só que para Jesus, quando ele foi batizado, a estação mudou. Era tipo, eu vou deixar agora de ser um carpinteiro para começar a viver o meu propósito aqui na terra, que era a salvação dos homens, encontrar os perdidos e tal. E aí, essa mudança de estação de Jesus foi através do Espírito Santo de Deus. Então, cara, nós, na nossa caminhada cristã, nós precisamos constantemente ter um relacionamento com o Espírito Santo por várias coisas, mas também para discernir as estações. E por quê? Por que é tão importante a gente discernir a estação? Eu vou dar um exemplo que vai ficar bem fácil de entender. Cara, você precisa... na sua vida natural, discernir se tá frio ou tá calor. Porque pensa bem, tá um sol de 40 graus rachando o coco, você pega, põe uma calça de moletom, põe uma blusa de frio, uma touca, uma luva e sai pra rua. Então os seus atos não condiz com a estação do tempo. E na vida espiritual é a mesma coisa. Existem tempos, cara, que Deus exige de você posturas e atitudes pro tempo específico, entende? E aí, cara, como que eu discerno isso? Através do Espírito Santo. E uma coisa muito importante também, que eu acho bastante interessante, foi o quão imediato foi a resposta de Jesus ao Espírito Santo. Porque, cara, o texto é muito claro, ele fala assim, ó, e saindo Jesus do rio, o Espírito o conduziu para o deserto. Então, tipo, Jesus, ele não foi, sabe, orar, ele não passou dias para discernir o Espírito Santo e obedecer. Assim que Jesus ouviu a voz do Espírito Santo, ele obedeceu e foi para o deserto. E o resultado disso, todo mundo sabe que foi a aprovação de Jesus mediante a sua diversidade, né? A sua tentação com o diabo. Então, cara, é muito importante eu discernir a estação, e quando eu discerno a estação, eu obedecer a voz de Deus com a postura que eu preciso tomar. Então, mais do que discernir a estação, obedeça a ordem de Deus. Porque, cara, não adianta nada, ó, eu discerni que tá calor, e aí eu leio e falo assim, cara, tá calor, coloca uma blusa mais leve, coloca um short pra você sair pra rua, e eu não obedeço. Eu discerni a estação, mas não cumpri o propósito. Então, discernimento e obediência é através do Espírito Santo. Sim. E as escrituras, elas sempre vão apontar para você ter uma vida guiada pelo Espírito. Sim, sim. E, cara, sinceramente, eu quero ter minha vida guiada pelo Espírito. Por que não ter a minha vida guiada pelo Espírito? O Espírito Santo, ele nos guia para aquilo que é perfeito. Sim. E aí, a partir desse lugar que você discerniu a estação, você precisa passar por um abandono. Por quê? Cara, quando a gente saiu, foi transportado do Império das Trevas para o Reino da Maravilhosa Luz, nós saímos de uma vida de escravidão e de pecado. Então, quem não gostaria de abandonar um lugar onde só me faz mal? E agora eu entrei no reino de luz.
Só que nesse reino de luz, de acordo com que eu vou crescendo, a estação vai mudando dentro do reino de Cristo, eu preciso abandonar. E por que nessa ocasião específica é um pouco difícil de abandonar? Porque nós não estamos falando sobre abandonar coisas ruins, nós estamos falando sobre abandonar coisas boas, coisas que nos salvaram. E aí eu quero trazer você na ideia de Noé. Noé, ele gastou 900 anos construindo a arca, que era o propósito de Deus, e salvou ele, a família dele, e foi uma pregação de justiça. Uau, incrível! Só que depois de 40 dias parou de chover, a estação mudou. E aí, por mais que a arca foi a salvação, a arca suportou a tempestade, era muito bom, mas era necessário abandonar. Afinal de contas, não chovia mais, não tinha mais água, e a arca já não era mais necessário. Então, a segunda coisa, depois de discernir, é você abandonar aquilo que era da outra estação. E aí o Giovanni falou sobre as vestimentas. Então a gente sempre tem que renovar as nossas vestimentas. E nos evangelhos vai falar sobre não pôr remendo velho em roupa nova, porque vai romper. Ou seja, cara, pare de vestir a roupa que é boa, mas não é pra agora. O meu casaco de frio, ele é muito bom, mas não pra agora que tá em calor. Eu acho que, tipo assim, cara, uma chave talvez pra gente entender isso é tipo assim, eu não preciso, eu não posso me apegar aos métodos de Deus, mas sim à pessoa de Deus. Porque, cara, a arca era de Deus para Noé. Tipo, Noé, constrói a arca que eu vou mandar o dilúvio. Então, era algo de Deus. Só que eu não me apego àquilo que Deus me dá, eu me apego àquilo que Deus é. Porque quando Deus me pedir abandonar a arca, eu não estou apegado no método. Eu estou na voz de Deus. Então, tipo assim, olha, você precisa abandonar isso daqui para você continuar a caminhada, porque a estação mudou. Cara, se Jesus falou, eu tô com Jesus e não com os meus métodos. É isso. Então, discernimento, guiado pelo Espírito, abandonar o que é velho. E aí, nós também precisamos de uma estrutura para o novo. Porque eu discerni e eu abandonei a minha velha condução. Porém, eu preciso de uma estrutura para o novo de Deus. Sim. E aí, o interessante que, se a gente olhar, nós vamos perceber que Jesus, ele foi uma semente. Deus decidiu, por amar ao mundo, ofertar o Filho. Então Jesus, ele foi o semeador e Jesus era a semente. Então Deus Pai ofertou Jesus na terra. E aí Jesus cai na terra como uma semente. E a partir dessa semente ele vai subir como um renovo. Então vai transformar tudo ao seu redor. E o que era deserto vai passar a ser um oásis, um jardim fechado, selado com uma fonte. Só que vocês perceberam que Jesus foi ofertado como uma semente, mas ele subiu como um renovo, então ele se esticou. E aí ele vai encerrar o seu ministério em João 15, dizendo que ele é a videira verdadeira. Uau. Então a semente transformou-se em uma videira. Então Jesus, ele se esticou. Então, para que a gente tenha estrutura para suportar a nova estação de Deus, aquilo que Jesus está fazendo, é necessário que a gente se estique, sabe? Você precisa se esticar. Sim, eu respeito, você tem uma vocação de Deus, uma medida de Deus, um metron, uma porção. Mas se a estação mudou e é necessário um esticar, um alargar das tendas, vamos lá alguém, cara. Muito bom o tempo de semente foi incrível, mas abandone a semente e estique-se para ser uma videira. É isso. O final do ministério é uma videira, então nós precisamos esticar. E aí, dentro desse lance de estrutura, também é necessário ter uma proteção. Né? Cara, isso é muito incrível tudo que o Lê falou, porque tipo, as estações, quando a gente olha para a Bíblia, cara, para os evangelhos, para os profetas, a gente vê que a mudança de estação, a mudança de como Deus trabalha é muito grande, sabe? É muito clara. E uma coisa, cara, que sempre quando a gente fala sobre esse assunto eu gosto de frisar, é que Deus, ele não muda. Isso é muito importante. Deus, ele não muda, mas ele se move. Então, tipo assim, cara, antigamente Deus falava pelos profetas, hoje ele fala pelos filhos. Meu Deus. Sabe? Pela igreja. Então, Deus não mudou, mas ele se moveu. Entende? Então, quando Deus se move, a gente tá falando, a gente precisa tipo, entender que é o discernimento, a gente precisa se esticar, que foi o que o Lê falou. E não mais importante, mas tipo assim, cara, se você não fizer isso daqui que eu vou falar agora, todo o resto foi inútil. Que é guardar, que é proteger. A gente falou, a gente precisa ter um entendimento, a gente precisa ter um discernimento, a gente precisa se esticar, mas a gente precisa guardar.
E aí, Mateus capítulo 9 fala sobre odres, e aí eu não vou ler pra gente ficar muito preso no texto, que conta a história, tipo assim, cara, não se derrama vinho novo em odre velho. Por quê? Porque se eu derramar vinho novo em odre velho, esse odre ele vai se romper e ambos vão se perder, tanto odre como vinho. Então, trazendo para os nossos dias, cara, a estação mudou, eu me estiquei, mas eu preciso renovar os meus odres. Eu preciso mudar a minha estrutura para que o que o Senhor fez nessa nova estação eu consiga guardar. Então, cara, como que eu faço isso? Como que eu renovo a minha mentalidade para que o novo de Deus não se perca? E aí é uma instrução que o próprio texto diz, cara, mantenha o seu odre no óleo. Ou seja, quando a Bíblia fala de óleo, ela se remete ao Espírito Santo também. Então mantenha a sua vida no Espírito. Você lembra que o começo de tudo foi isso? Eu preciso do Espírito para discernir. E o fim eu preciso do Espírito para manter, para guardar, para proteger. Então, cara, o Espírito Santo, Efésios ou Filipenses, eu não lembro, fala assim, cara, o Espírito Santo ele é responsável por prometer e por fazer. Filipenses fala assim, olha, eu te falo e eu mesmo faço. Então, o Espírito de Deus, ele traz a nova estação, mas o mesmo Espírito protege a minha vida para que essa nova estação não me corrompa, entende? Então, cara, como proteger o que Deus trouxe na nova estação? Tenha uma vida com o Espírito Santo. Guarde a sua vida no óleo, que é o Espírito Santo. E outra coisa que eu sempre falo muito cara, você precisa andar com alguém que tenha uma vida no óleo. Sabe, quando a estação ela muda, por exemplo, o Lê casou recentemente, faz um mês e pouco, né? Faz um mês que o Lê casou. Então, tipo assim, cara, eu preciso andar com alguém que já sabe como é, pra quando eu chegar nesse lugar, ele vai me falar como é que é, entende? Então, cara, ande com pessoas mais experientes que você, ande com pessoas que são mais esticadas que você. Foi o exemplo da semente e da videira. Cara, se você é uma semente, ande com quem é videira, pra quando você chegar nesse lugar, você saiba como proteger. Então, cara, proteja o que Deus tem feito na sua vida através de relacionamento com o Espírito Santo e com pessoas mais esticadas que você. É isso. E aí, pra gente encerrar, o sacerdócio. Quando Deus propôs sacerdócio a Adão, ele falou assim, cultivar e guardar. Cultivar é esticar e guardar é proteger aquilo que Deus fez prosperar. Uau. Então, isso é um sacerdócio, beleza? Então, é isso, pessoal. Compartilha com seus amiguinhos, curte aí, manda nos grupos, cara, promove esse vídeo se ele te edificou. Valeu?